Olá, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai falar sobre essa história toda que está ganhando uma repercussão enorme no Brasil, que é Vitor Pereira, Flamengo, Dorival, Corinthians, tudo entrelaçado. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar sobre esse assunto, mas haverão outros, porque a ideia é em cada um desses vídeos abordar um aspecto em específico, tá? Mas antes de a gente começar essa resenha, venho aqui pedir sua ajuda para se inscrever no canal. Não vai te custar absolutamente nada, muito pelo contrário, vai ajudar muito o crescimento do canal. É só apertar aí no botão de inscreva-se. Ao se inscrever, não esqueça de ativar a notificação para que o YouTube possa distribuir os próximos vídeos para você. Claro, deixar seu like é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como um conteúdo relevante e distribua para mais rubro-negros. E comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, Vitor Pereira, Dorival, Flamengo e Corinthians. Bom, essa história desde sexta-feira à noite começou a ganhar uma repercussão muito grande e eu vou dar minha opinião no geral sobre essa situação. Bom, primeiro falando do Dorival, da relação com o Flamengo. Dorival fez uma temporada, na minha opinião, fantástica com o Flamengo. Existe um sentimento de gratidão por boa parte da torcida do Flamengo, eu diria que 90% ou mais. Existem alguns que não concordam muito com o trabalho do Dorival, mas, como eu disse, 90% eu acho que ele fez um grande trabalho. E aí um fato, é uma temporada histórica porque depois de 81 e 2019, essa foi a temporada onde o Flamengo ganhou mais títulos importantes. Copa do Brasil e Libertadores, então é uma temporada histórica. Minha opinião, o Dorival teve uma importância tremenda, porque ele pegou um time que estava ali perto da zona de rebaixamento, conseguiu dar confiança para esse time, restabelecer a confiança, conseguiu fazer alguns arranjos táticos interessantes. Por exemplo, ele colocou o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos e, por exemplo, o Pedro deve ser muito grato ao Dorival, porque se não fosse o Dorival, certamente o Pedro não estaria na Copa. A mesma coisa acontece com o Everton Ribeiro, que jogou uma barbaridade. Então, diferente de alguns que acham que o Dorival teve pouco mérito, eu já acho que ele teve um mérito muito grande na condução, na formação, na reorganização desse time e no desempenho de alguns jogadores que antes, inclusive, estavam esquecidos. Vamos lembrar Léo Pereira e Rodinei, foram dois destaques da temporada. Bom, dito isso, o Flamengo, como o contrato estava terminando, tem todo o direito de chegar ao final do contrato e falar, olha, poxa, excelente trabalho, obrigado, mas a gente vai procurar um técnico de outro perfil porque a gente quer algo diferente agora. O Flamengo tem todo o direito como empregador e pagando tudo que está no contrato, está tudo certo, né? O Dorival também tem esse direito. Então, embora possa ter uma relação de, mas não foi legal, se chegar às claras e falar, olha, a gente vai querer procurar outro perfil de profissional, pagando tudo direitinho, na minha opinião, está tudo certo. A questão que fica aí é a maneira como é que foi tratado isso com o Dorival, já que estavam negociando com ele enquanto negociavam com o Vitor Pereira. Então aí, claro, o cara fica magoado porque ele viu que era a segunda opção. Eu, particularmente, também fico triste porque as coisas foram conduzidas dessa maneira com o Dorival. Eu, como rubro-negro, eu tenho um sentimento de gratidão, porque eu estava vendo a temporada do Flamengo e ladeira abaixo, né? E o cara veio, o Flamengo teve ótimas partidas, ganhou a Libertadores. Para mim, como flamenguista, foi muito importante. Aquelas partidas maravilhosas contra o Vélez, contra o Corinthians lá em Itaquera, contra o Atlético Mineiro no Maracanã, foram momentos memoráveis do ano para mim como rubro-negro. Então eu tenho sim um sentimento de gratidão, mas como eu disse, eu reconheço se os dois acabam a relação de forma transparente, para mim faz parte. Mas não dessa maneira, né? De estar negociando com o Vitor Pereira e o Dorival também, e o cara está sendo, vamos dizer assim, enrolado, né? Mas aí também tem um outro ponto que eu vou fazer, um contraponto, gente. Eu quero que vocês reflitam. Como é que deveria ser a negociação, então? Vamos lá. Como é que deveria? Se você fosse dirigente do Flamengo, você ligou para o Vitor Pereira. Vitor Pereira, a gente pode conversar, para a gente abrir uma conversa, ver se você tem interesse em vir para o Flamengo? A gente pode sim. Passa aqui, a gente bate um papo. Nesse momento que o Flamengo vai bater um papo
com o Vitor Pereira. O que o Flamengo deveria ter feito? Ó, Dorival, eu abri conversa com o Vitor Pereira só para te deixar informado. Então, se a gente não fechar ali, aí eu venho contigo e fecho. Era essa a relação de transparência? Porque se o Flamengo faz isso, você acha que o Dorival realmente ia ficar esperando? Não. Eu tenho certeza que não. Ele ia fazer o que fez ontem, mandou um vídeo. Ontem não, no dia que ele mandou o vídeo, acho que foi sexta-feira. Ele ia fazer justamente isso. Então, o dirigente do Flamengo, o que eu acho que aconteceu? Olha, a gente vai tentar o Vitor Pereira, mas vamos manter o Dorival aqui, porque se não der certo aqui, a gente tem o Dorival. Inclusive, pelo que foi informado, a primeira tentativa foi o Jorge Jesus. Então, o que eu acho que os dirigentes do Flamengo fizeram foi isso, porque eles não tinham a certeza que o Vitor Pereira ia ser contratado. Então, mantiveram isso daqui, o Dorival como segundo plano. Ah, Diogo, mas isso não é correto, isso não é ético. Isso é subjetivo, se é ético ou não. Eu te pergunto, como é que funciona no mercado de trabalho? Você que trabalha numa empresa, você acha que quando o seu empregador vai contratar um cara para te substituir, ele te fala primeiro, olha, fulano, vem cá, teu trabalho tá bom, mas eu tô vendo aqui se eu acho um cara melhor que você. Se eu não achar, você continua. Se eu achar, aí eu te substituo. Você acha que é assim que acontece na prática no mercado? Porque se não for assim, por que você acha que no Flamengo tem que ser diferente? Então essa é a reflexão que eu faço primeiro em relação ao Dorival. Também fiquei chateado pela parte ser humano, pela parte que me toca. Eu tenho um sentimento de gratidão pelo Dorival. Mas eu entendo do outro lado o contraponto em como os dirigentes do Flamengo agiram, e eu não vou de maneira alguma aqui demonizar algo que eu entendo qual foi o motivo, que eu entendo que existe uma razão para tal. Eu entendo, eu não vou demonizar. Se eu tivesse no lugar dos caras, como eu ia fazer? Ó, Dorival, tô procurando aqui o Vitor Pereira. Se eu não fechar com ele, eu vou fechar contigo, tá bom? Aí o Dorival, não tá bom, cara. Tchau pra ti, que eu não vou fazer o segundo plano. Aí como é que eu fico como um dirigente do Flamengo? E como um dirigente do Flamengo, quem tem que estar em primeiro lugar? O Flamengo. Então eu entendo o porquê da diretoria ter agido assim. Pelo menos tem uma lógica no meu ponto de vista. De novo, embora eu fique como ser humano sentido, tocado pelo Dorival. Sou muito grato. A temporada de 2022 teve muito do dedo dele ali. Muito. Se não fosse esse cara ali, a gente muito provavelmente passaria mais um ano sem títulos. Bom, dito isso, vamos para o outro lado. Vitor Pereira e Corinthians. O que eu acho que aconteceu, e pelo que eu... em novembro, em final de outubro, eu já tinha lido um blog do meu timão, Rodrigo Vissoni, eu acho, que ele falou que o Vitor Pereira tinha tido algumas divergências com a diretoria, porque ele queria que o Corinthians fizesse investimento em jogadores que lhe permitissem jogar da maneira que ele quer jogar. E teria ficado chateado, frustrado, porque viu que ali não ia ter essa capacidade. O Corinthians não tem a capacidade de investimento para tal. E ele é um cara muito competitivo, já falou isso várias vezes. E aí o que aconteceu, na minha modesta opinião, foi que ele ali deu uma desculpa pro Corinthians para não ficar muito feio. O cara, como é que o cara ia falar? O brasileiro não aceita se ele falasse, eu vou sair daqui do Corinthians porque eu não vou ter chance de disputar campeonato. Como é que eu ia reagir? Eu reagi da mesma maneira. Então ele tentou ser um pouco, vamos dizer assim, político, no sentido de sair a francesa, dar uma desculpa assim que não desagrade os torcedores, quis ser simpático com os torcedores, com a instituição. E eu acho que jogou essa, que aí sim ele foi mal, jogou essa daí que a sogra estava doente, coisa e tal, e ela está doente, ao que relatam, existe, realmente isso não é invenção, mas eu acho que não seria motivo suficiente para ele não dirigir o Corinthians, essa é a verdade. Mas ele jogou essa para que ficasse ali de bem com todos, ou que ninguém ficasse chateado. Ele não pensava naquele momento, quando isso aconteceu, acho eu que ele realmente jogaria no Flamengo, treinaria o Flamengo. Mas aí logo em seguida vem o Flamengo com tudo que ele quer, com tudo que ele realmente pretende ter como elenco para ganhar os campeonatos que ele julga importante ganhar. Porque, de novo, é um técnico muito competitivo, ele falou isso várias vezes, e ele não conseguiu disputar em igualdade de condições com o Abel Ferreira. Aí ele vê o Flamengo, que tem inclusive mais
um elenco mais qualificado que o Palmeiras, tem melhores condições que o Palmeiras de investimento. O cara fala, é a minha oportunidade de ganhar, porque veio o JJ aqui, o Jorge Jesus ganhou, o Abel ganhou, e eu vou ser o português que não vou ganhar, embora vieram alguns aqui também não ganharam. Mas ele pensou, vou ser eu o português a não ganhar? Não, essa é a minha oportunidade. Só que eu acho que ele não imaginava que isso fosse acontecer. E isso desenrolou, vem enrolando há 2 semanas, no mínimo, eu acho. 2, 3 semanas, tá bom? É o que eu acho. Esse artigo do Vessone foi escrito em outubro. Eu não acho que a negociação vem desde outubro. Eu acho que vem de 2, 3 semanas. E aí o cara mudou o cenário pro cara. E ele tem todo o direito, gente. Ele é um profissional que está livre no mercado. Ah, mas a questão de ética... Então eu vou te perguntar, você sai da sua empresa, sei lá, você dá uma justificativa pro teu patrão, pô, obrigado pela relação, eu não quero mais ficar aqui. Aí tu fala pro cara, porque tô querendo repensar algumas prioridades, ver algumas coisas, alguns projetos, né? E logo depois tu tá no concorrente. Isso não acontece, gente, isso é de mercado, é lei de mercado. Você vai procurar aonde tem mais oportunidade de você executar um bom trabalho, oportunidade de crescimento. Isso é normal, todo profissional vai para um lugar onde ele lhe permita mais condições de desempenhar seu melhor trabalho, ou ganhar o melhor salário, que seja. Eu acho que foi justamente isso que aconteceu com ele. Para mim, o que houve aí de mais ou menos polêmico foi essa questão que ele falou da sogra dele. Mas, dito isso, o resto é tudo normal, gente. Faz parte, é mercado de trabalho. Simplesmente o Flamengo tem uma condição bem melhor que a do Corinthians hoje. Ele é um profissional, ele sabe disso. E ele quer treinar o Flamengo para poder ter chances de realmente ganhar títulos importantes. Aí você vai criticar o cara por causa disso? Então eu acho que está tendo muito alarde, né? Como é que se diz? Muita fumaça, pouco fogo? Algo nesse sentido. É muito alardezinho porque o Corinthians é o time da mídia paulista, a gente sabe que tem esse barrismo todo, esse clubismo todo, a gente sabe disso. Entendeu? Só isso. Mais do que isso não tem. Estão fazendo tempestade em copo d'água. O que o Corinthians tem que fazer é pagar lá a tia da marmita, né? Fala muito de ética, mas não paga o FGTS dos seus empregados. Não é verdade? Inclusive isso é crime. Fala muito em ética, mas não paga lá a tia da marmita que forneceu comida e está lá sem receber. Então eu acho que, inclusive a mídia de São Paulo tem que rever. Fala muito em ética, mas faz dumping financeiro, contrata sem poder, aí deixa de pagar FGTS para contratar jogador caro, enquanto que clubes que estão pagando todas as obrigações tributárias em dias, né, não conseguem contratar jogador caro. Por quê? Porque faz o correto. E aí perde para o time que faz o errado, deixa de pagar imposto para contratar jogador caro. E quem paga imposto no contrato de jogador caro, logo perde. E aí a mídia de São Paulo vem falar sobre ética. Eu acho que a gente tem que elevar o nível da discussão, fora o clubismo. Bom, esse é o primeiro vídeo, como eu falei, era esse contexto geral que eu queria opinar. Para mim, tá tudo dentro do jogo. O que eu realmente fico sentindo é a maneira como foi com o Dorival, embora, de novo, eu entendo o ponto de vista de gente do Flamengo. E mais uma outra coisa, todo mundo critica dirigente que não tem convicção, que só vai agir quando o time está em alta e virou a convicção dele quando o time está em alta. Mas o Flamengo está em alta, ganhou 2 títulos, um da Libertadores e o outro da Copa do Brasil. 2 dos 3 mais importantes títulos disputados na temporada, que é Libertadores nessa ordem, Brasileiro e Copa do Brasil. Flamengo, Libertadores e Copa do Brasil. Está em alta. E teve convicção para falar, ok, ganhamos, mas ainda assim não é o perfil de treinador que a gente quer. Isso é convicção. Porque quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas isso aí é convicção, né? Então a gente tem que abordar, tem que olhar por todos esses aspectos. E de novo, eu acho que está tendo muito mais... muita fumaça para pouco fogo, uma tempestade no copo d'água, como queiram, e 90% dessa crítica, porque é um clube de São Paulo e a mídia paulista está surtando a respeito por puro clubismo, criticando, porque não é para tudo isso não, ok? Essa é a minha opinião. Não esqueça de comentar aqui, comente aqui, deixe sua opinião, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.